Apocalipse essencial. O que nós precisamos saber a respeito do capítulo 5 do livro Apocalipse? A passagem, ela fala aqui do momento em que o espírito de João, que havia sido arrebatado até os céus, ele teve uma experiência diante do livro chamado Livro dos Sete Selos, que somente o Cordeiro era digno de abri-lo. Evidente que essa experiência que João teve nos céus é uma experiência espiritual, ela não é uma coisa material. É importante também nós ressaltarmos que estas coisas se passam em espírito. João não foi arrebatado fisicamente a essa região dos céus. Ele foi arrebatado em espírito, quer dizer que o espírito dele, mesmo sem provocar a morte do seu corpo, em determinado momento deixou essa roupagem que nós chamamos roupagem física, que é o corpo de carne, e subiu aos céus para ter esta visão. E ele diz aqui que viu na destra, na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, que é o Senhor, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Essa expressão por dentro e por fora dá a entender que é nos céus e na terra. Significa que as coisas que vão se passar, elas acontecerão tanto nos céus quanto na terra. Não são coisas apenas do mundo terreno e coisas do mundo invisível. São uma coisa só. Na verdade, não existe 2 mundos. São 2 mundos que estão interligados e formam uma só criação. Nós temos que mudar um pouco o conceito que existe no nosso coração relacionado com as igrejas tradicionais, cuja teologia é extremamente limitada, porque tenta interpretar as coisas dos céus com o ponto de vista dos olhos da carne. O apóstolo Paulo diz que isso não funciona, não dá certo. É preciso nós interpretarmos as coisas espirituais com os olhos do Espírito. Somente o Espírito Santo pode nos dar as condições para nós interpretarmos de maneira correta as coisas do Espírito. Ou, pelo menos, nós nos aproximarmos o mais possível dessa realidade. Esse trono é o trono de Deus. Este que estava sentado no trono de Deus é uma representação do próprio Pai. O livro estava escrito por dentro e por fora porque está escrito coisas que são, na verdade, do plano espiritual e do plano material, do mundo invisível e do mundo visível, por dentro e por fora. Porque o mundo espiritual, o mundo dos céus, ele não fica em cima, ele fica para dentro. Nós vivemos na parte externa da criação, digamos assim, no último nível da criação, aonde a matéria se tornou muito densa, como nós vemos à nossa volta. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Evidente, se está falando aqui de um período de acontecimentos representados por estes selos, que traria o mundo da sua condição de semi-selvageria para uma condição civilizada. Ou seja, o mundo sairia dessa condição triste que ele encontra, de sofrimento, de dores, que até hoje nós observamos, e passaria a se transformar numa nova humanidade, num novo mundo, a nova Jerusalém dos profetas. Quem é digno de abrir este livro? Quem é digno de começar todo este processo? Quem é digno de fazer acontecer todas essas coisas para que o mundo deixe a selvageria e passe a ser uma civilização? Ninguém no céu, disse o profeta, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele.
Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir este livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, aquelas potestades que ele viu diante do trono de Deus: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se ele venceu, é porque ele lutou para ter direito sobre este processo de mudanças que vai acontecer no mundo. Venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, que é a visão que ele teve do trono de Deus. Esses animais viventes também são potestades. Eis que vi, no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha ele 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que são também as 7 igrejas, os 7 Espíritos das igrejas do Senhor, ou da igreja como um todo. São 7 Espíritos, os olhos de Deus na terra, como se eles estivessem ali vendo o que o homem está fazendo e levando essa informação para Deus. É claro que tudo isso é simbólico, porque Deus sabe de todas as coisas. São, pois, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus, para executar todo o plano que estava naquele livro contendo os 7 selos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Está falando aqui de todo o acontecimento de natureza espiritual, das orações do povo de Deus, das orações dos santos, dos apóstolos, de tudo aquilo que está no céu, glorificando aquele momento especial em que o Senhor, em que o Cordeiro iria tomar deste livro, contendo 7 selos, para dar início ao processo de transformação desta humanidade. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Então, ao Senhor, a sua morte vicária, a Jesus Cristo, foi dado o direito e o poder de comprar, quer dizer, de tomar para si as almas de todos os homens, de todos aqueles que viessem a ser objeto da sua salvação. Compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Quer dizer, a salvação ela vai chegar a todas as nações. A salvação vai chegar a todos os povos. Todos terão oportunidade de escolher entre seguir a Deus e ser salvo ou ficar perdido nas suas concepções pessoais e ser arrastado com as multidões. Essa palavra é muito séria, gravíssima, como tudo aquilo que vem do Apocalipse. É a mais importante, a mais grave, a mais séria profecia que existe nas Escrituras Sagradas, a quem todos nós, cristãos e judeus, devemos prestar grande atenção, porque ela vai mudar os tempos neste mundo e estabelecer a nova humanidade, o novo mundo. E para o nosso Deus, versículo 10, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quer dizer, a terra não vai acabar. Essa história de que o mundo vai acabar é mentira. É doutrina de espírito enganador. Arrebatamento, vai subir para o céu, a terra vai acabar,
E o pessoal vai ficar lá no coral do anjo Gabriel, cantando louvores e hosanas ao Senhor eternamente. Irmãos, essas histórias são para crianças. Infelizmente, fizeram da igreja cristã uma igreja de crianças, porque não se interessaram pelo conhecimento das coisas de Deus, das coisas mais graves do Senhor. Eles reinarão sobre a terra. Se a terra for destruída, não tem como eles reinar, concorda? É simples o raciocínio, não precisa ser sábio. É como Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Olha, se a terra não for seguir, como é que eles vão herdar a terra? É mais simples nós acreditarmos que depois do grande transtorno, o mundo será reconstruído pelo povo de Deus e pelas nações salvas. Uma nova humanidade tendo como base, como alicerce, a palavra de Deus. O que tem de complicado nisso? É preciso inventar histórias mirabolantes de gente que vai sair voando pelo espaço, de universo que vai ser destruído por causa de meia dúzia de crentes que creem nessas fantasias? Amém, querem crer, tudo bem, mas quando vier o tempo, eles vão se decepcionar, como já se decepcionaram muitas vezes em que previram arrebatamentos que não aconteceram. Essa é a realidade e nós precisamos encarar a verdade com todas as suas consequências. Vamos ver aqui de novo, olha, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Quer dizer, vai juntar o povo dele, vai comprar almas para ele, porque ele tem direito, e vai transformá-los em líderes, em sacerdotes, em homens que vão guiar a humanidade futura. Eles reinarão sobre a terra. Então, a terra vai continuar. Isso é importante. Não acredite em nenhum profeta que fala sobre arrebatamento, que vai para o céu, que o mundo vai acabar. Não acredite nesses profetas. Não estão orientados pelo Espírito de Deus com toda certeza. E mais, as suas teses contrariam o conjunto de ensinamento das Escrituras. Não basta você pegar uma passagem aqui, outra acolá, e querer fazer um ajuste, querer ver ali na Escritura uma coisa que você acredita. Nós precisamos aprender com os ensinamentos das Escrituras, com o conjunto de ensinamentos. E existem muitas passagens no Velho e no Novo Testamento que testificam que o mundo vai continuar. Olhei, versículo 11, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Com grande voz, eles diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. Vocês percebem aqui que João está vendo o acontecimento desde quando ele estava no seio de Deus, sendo planejado. Nessa época que Jesus já havia sido sacrificado, já havia sido ofertado pelo povo santo, pelo povo escolhido. E nós precisamos honrar o nosso Senhor Jesus Cristo e não negá-lo como fazem alguns. Ele é o Messias. Ele foi especialmente escolhido na tribo de Davi para que ele pudesse levar o mundo dessa triste condição de sofrimento que nós estamos vendo para a condição de mundo civilizado. Isso, sim, está de acordo com a nossa esperança e não essas doutrinas que não têm fundamentação na realidade. Ouvi toda a criatura que está no céu, na terra. Olha que é um reconhecimento, finalmente, da autoridade de Deus e de Jesus sobre todas as coisas. Ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder. Jesus Cristo e Deus nosso Pai, evidentemente. Todas as criaturas e tudo o que há na terra, depois do fim dos tempos, com toda certeza, irmãos, irá glorificar o Altíssimo. E os 4 animais que estavam ali diante do trono, aquelas potestades, diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se
e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Apocalipse essencial. É o que você precisa saber. E ponto final.